Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, embora desse jeito estranho. Você já se acostumou? Acho que não, né? Acho que vai acabar a quarentena e a gente não se acostuma, porque é estranho, mas ainda assim especial. Nós somos a Igreja de Jesus nesse momento, reunidos na presença dele, em torno da sua palavra, e temos a oportunidade de cantar, de expressar aquilo que vai no nosso coração. Então quero te convidar para se ajeitar aí na sua cadeira, no sofá, chamar para perto se você não está sozinho, se tem o privilégio de não estar sozinho nessa quarentena, chame para perto os seus filhos, seus queridos, e vamos aproveitar juntos esse momento. Eu quero começar lendo os 2 primeiros versículos do Salmo 18, que dizem assim: Eu te amarei ao Senhor, fortaleza minha, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Que essa palavra possa encher os nossos corações e que nesse momento de cânticos, eu e você possamos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, aquilo que vai dentro do nosso coração. Hoje seremos conduzidos pelo querido Mateus, um dos integrantes do nosso grupo de música. Que Deus nos abençoe. Vai com você, Mateus. Olá, meus irmãos da comunidade da Vila, bem-vindos a mais esse encontro, que a gente possa louvar o Senhor juntos dessa nova forma e que a gente possa estar em comunhão. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, a gente te agradece, Senhor, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, Deus, que se renovam nas nossas vidas, Deus. A gente agradece por como o Senhor tem se manifestado esses dias, Deus, como o Senhor tem cuidado de nós, Deus. E a gente pede, Deus, que a gente esteja todo dia na tua presença, Deus. Que o teu reino, Senhor, e a tua presença seja tudo que a gente busca, Deus, seja a primeira coisa que a gente busca quando a gente acorda, Senhor. Amém. E vamos começar cantando essa verdade. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
hoje aqui. Até aqui a tua mão nos conduziu, e assim será continuamente. Por tua graça vamos hoje prosseguir, ver tua vontade se cumprir. No viver da gente, seja o teu amor que se vê, a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor que se vê, a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. No viver da gente, seja o teu amor que se vê, e a confiança em ti, renovada em nós hoje aqui. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar pra onde parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me alisar. E o caminho será escuro
Deus, obrigado por esse momento de louvor, Senhor. Que a gente possa, Deus, encontrar quem a gente verdadeiramente é, Deus, em Jesus Cristo. Cuida da gente, Deus, cuida dessa igreja, cuida das nossas famílias, Deus, cuida do Brasil, Deus. A gente pede socorro ao Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo a palavra para a gente continuar nosso culto. Ô Mateus, muito obrigado por esse tempo, bom ter você com a gente, que Deus te abençoe, mano. Antes de passar a palavra para o pastor Gustavo, eu quero manifestar aqui rapidamente a nossa gratidão a Deus pela vida preciosa de cada irmão, de cada membro que tem contribuído nesse momento tão difícil, com ofertas, com cestas básicas. Isso tem sido fundamental para que a igreja possa dar o suporte devido à ajuda àqueles que mais precisam. A nossa generosidade é fruto, é manifestação do amor de Deus. Deus age através do nosso coração generoso em ação. Que Deus continue nos abençoando assim e que a gente possa seguir caminhando, prestando atenção àqueles que mais precisam. Você que tem passado dificuldade, membro da comunidade da Vila, mande um WhatsApp, entre em contato com a gente para a gente ver o que pode ser feito. Que Deus nos abençoe. Eu passo a palavra agora para o nosso querido amigo pastor Gustavo da Hora. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria que a gente conversasse um pouco sobre paz. Um momento que a gente tem vivido, um momento de muito conflito, um momento que a gente tem visto nas redes sociais, um momento que a gente tem visto no nosso mundo, um momento onde afloram, né, as questões de luta, de conflito, diferença de ideias, onde tudo fica meio complicado, tudo fica meio uma disputa para ver quem está certo. E não é um ambiente de paz. E eu queria começar falando um pouco então sobre qual é a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente fala o que seria paz, o que seria ser um pacificador. Ser um pacificador no nosso mundo é muitas vezes aquela pessoa que põe panos quentes. Ser um pacificador, geralmente, quando as pessoas pensam sobre isso, é a pessoa que não arruma confusão, a pessoa que interfere nas relações de forma a evitar o conflito. Será que é esse tipo de paz que Jesus está falando quando ele fala, a minha paz vos dou? Será que é esse tipo de paz que Jesus está falando que quando ele chama a gente, quando ele fala no Sermão do Monte, felizes são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Que tipo de pacificação, que tipo de pacificador, que tipo de paz? Nós, como agentes de promoção da paz que Jesus nos chama a promover, que tipo de paz é essa? Então, primeiro, vamos falar sobre o que as pessoas costumam chamar de paz nesse mundo. Eu acho muito irônico porque você digita, pacificador no Google e uma das opções que aparece lá são alguns tipos de arma que tem esse nome, de pacificador. Então é um míssil, é um canhão, é um navio de guerra que tem esse nome pacificador. O que é irônico, como se fosse eu venho com uma arma tão forte, tão poderosa que vai aniquilar aquele que está em conflito comigo e por isso vai promover a paz. Será que é esse tipo de aniquilação que Jesus está falando? Será que é esse tipo de eliminar quem pensa diferente, eliminar quem sente diferente, quem tem uma origem diferente, quem tem uma forma de pensar, uma forma cultural de agir diferente da minha, uma opinião política? Quando eu elimino o outro, eu elimino o problema. Então, ironicamente, é esse o conceito de paz que a gente tem no nosso mundo.
A outra ideia, como eu estava citando, é essa ideia de apaziguamento. Então, quando vai começar algum desentendimento, tem aquela pessoa que, não, pessoal, quase que assim, faz de conta que está tudo bem, não vamos falar nisso, não vamos tocar nesse assunto para que tudo fique em paz. Né? E muitas vezes tem coisas que precisam ser resolvidas e que precisam ser lidadas, e que o fato de ignorar que existe um conflito, ignorar que existe uma diferença ali, não necessariamente promove a paz. Muitas vezes vai adiar um conflito, né? Ou vai impedir que haja um relacionamento verdadeiro naquele contexto, seja uma condição de trabalho, seja uma condição no ambiente familiar, seja uma condição no ambiente global, diplomático, qualquer que seja a situação. Então a paz desse mundo, Jesus diz no outro texto, que a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá, minha paz é diferente. Outras traduções interessantes vão na linha de dizer, é um presente meu que eu dou para vocês, a paz. Não fiquem com o coração de vocês atemorizado, não fica com medo, não fica tenso, porque a minha paz eu dou, uma paz é um presente que eu dou, que é um tipo de presente que esse mundo, esse sistema de coisas, não tem como te dar. Não tem como dar a paz que só Jesus consegue dar pra gente. Essas são alguns tipos dessa paz. E pegando no contexto bíblico, muitas vezes, quando se refere a essa paz, os judeus sempre usaram essa saudação, né, durante muitos e muitos e muitos séculos, essa saudação de dizer shalom, paz. É uma forma de cumprimentar, mas é muito mais que isso. Como se fosse um desejo de que estivesse em paz a sua vida em todas as áreas. Muito mais do que uma ausência de conflito, é como se fosse assim, eu desejo que em todas as áreas da sua vida as coisas estejam bem. Eu desejo que em tudo, na sua vida familiar, na sua vida, o seu sustento, as suas relações com os seus amigos, os seus inimigos, inclusive, eu desejo que tudo te vá bem, que tudo esteja em paz com você, essa paz que atinge todas as áreas da vida. O judeu saúda-se até hoje, né, o povo com esse shalom, com essa paz, desejando, por meio desse cumprimento, né, algo muito mais do que só um bom dia, né, um cumprimento. E então esse é um pouco do contexto dessa paz no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, naquele tempo do primeiro século, esse termo era muito usado para se referir à pax romana, né? Pax é paz em latim, e os romanos que falavam essa língua, e então eles tinham essa ideia de que o imperador trazia paz. Como que o imperador trazia paz? O imperador, ele dominava, o Império Romano dominava outros povos, eliminava qualquer tipo de autonomia que alguém pudesse ter, submetia tudo embaixo do governo do imperador, e por isso acabavam os conflitos, né? Que agora Roma dominava sobre tudo. É uma ideia de paz que anula quem é diferente de Roma e absorve debaixo de um sistema, então, essa pax romana. Isso tinha a ver também não só com essa questão militar, mas as estradas por onde o Império Romano andava, as legiões romanas, as estradas começaram a ficar mais seguras, construiu-se estradas que não existiam, pavimentaram-se estradas que facilitavam o deslocamento. Tudo isso faz parte dessa pax romana, que era sob a força imponente do imperador. Muitas vezes a gente sonha nesse mundo algo parecido com isso, né? Se pudesse haver um governo que proporcionasse isso, que proporcionasse, mesmo que tivesse que ter atitudes violentas para promover a paz. Esse tipo de paz que Jesus está fazendo uma comparação, dizendo a paz, o tipo de paz que eu trago para vocês e que só em Deus, só em mim é possível,
é um tipo de paz diferente do que humanamente é possível, do que os impérios humanos conseguem fazer, do que o poder humano consegue alcançar. Essa paz de Jesus é muito interessante porque um texto messiânico, em Isaías 9, você tem um dos títulos referidos ao Messias, ao novo rei, que aponta para Jesus, apontava para um novo rei na época, mas tinha títulos que vão muito além disso, como diz, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse Príncipe da Paz está dizendo que Deus é a autoridade sobre toda a verdadeira paz. Ele é o único capaz de conceder a verdadeira paz. Essa paz que Jesus está falando, que já era prometida desde o Antigo Testamento, um povo que lidava com muitas situações de conflito. É só ler o Antigo Testamento, você vai ver que o tempo inteiro eles também estão em guerra, e no primeiro século era algo também tenso ali, militarmente, politicamente. E parecia não haver essa tal dessa paz. Mas Jesus, não só naquele tempo, como se estendendo, ele diz, céus e terra passarão, a história vai passar, mas as minhas palavras não. Ele traz um tipo de paz diferente, ele promove um tipo de paz diferente. É muito interessante, porque quando ele fala, felizes são nesse novo reino, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está se referindo a pessoas que, em nome dele, e como agentes de promoção dessa paz que ele traz, pessoas que estariam, como eu e você, promovendo esse tipo de paz diferente do que humanamente é possível. Você quer ver que tipo de paz é isso? Vamos conversar um pouco sobre isso agora. Queria falar para vocês algumas características dessa paz. Primeiro, é que essa paz é uma paz que a parte ofendida é quem promove a possibilidade de que haja uma resolução. Vou explicar melhor. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, criado por Deus, se revolta contra Deus, resolve seguir o próprio caminho, apesar de que a fonte de toda a existência e de toda a vida é o próprio Deus, e o ser humano resolve dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Isso é descrito em Gênesis e se estende até os dias de hoje. O ser humano sempre buscando um caminho seu, uma forma de fazer conforme o que eu acho que é certo, conforme o que eu acho que é melhor, mesmo que não seja às vezes melhor para o outro, ou melhor para o conjunto, melhor para o coletivo. Então Jesus vem e anuncia essa paz, resolver esse conflito, anuncia que o Deus que foi ofendido, o Deus que é toda a existência, o Deus no qual reside toda a paz, e que o ser humano resolveu ir para um outro lado, que não esse, tendo como consequência dos seus atos a própria morte. Deus escolhe nos preservar como humanidade. A morte entra a partir do pecado, a gente vê isso em Adão, a gente vê isso em Eva, em Caim, Abel, e desde então até aqui, como a gente falou na semana passada, mas é diferente agora. Deus continua preservando a existência, a vida humana, ainda que por um tempo limitado. O ser humano não morre naquela hora, porque Deus tinha uma história de resgate. Deus queria fazer um resgate por meio do Filho, para alcançar, por meio da descendência da própria mulher. Ele queria fazer uma restauração, uma reconciliação consigo, ele queria promover a paz. Então Deus é a parte ofendida e ele mesmo continua permitindo que o ser humano exista, apesar de se voltar as costas contra ele. Essa é uma condição que não dá para existir na humanidade sempre, porque não existe como existir longe de Deus, mas Deus torna isso possível por meio da sua graça. Então, o que acontece quando no nosso mundo, quando o mais poderoso é a parte ofendida, e o que tem menos força, menos poder, é a parte que ofende. No nosso mundo a gente aprende que não existe misericórdia. Não existe. Se alguém mexe com alguém que tem muito mais poder com que ele ofende, seja no mundo do crime, seja no mundo da política, no mundo do poderio econômico, alguém que tem menos poder
econômico ofende alguém que tem muito poder econômico, esse que tem poder econômico vai conseguir processar, vai conseguir contratar o maior número de advogados e a probabilidade de ele perder é muito pequena. Ele não quer perder, ele não quer o ofendido, ele quer a justiça dele. E ele, por ter esse poderio todo, econômico, às vezes político, às vezes por meio de coerção, de armas, de ameaças, de medo, ele consegue ter uma compensação pela ofensa que recebeu. Mas é interessante que Deus preserva a gente como humanidade existindo. Deus torna possível que aquele que é o ofensor continue vivendo e de alguma forma Deus manda sua chuva sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus é um Deus que promove e sustenta a vida, inclusive daqueles que se voltaram contra ele. Então é um tipo de paz que Deus mesmo promove às suas próprias custas. É uma paz às custas do ofendido. Como é difícil ver isso nesse mundo. Mas Deus é esse Deus que manda o seu próprio Filho para pagar o preço da morte. E morte, não só a morte, mas uma morte de cruz, que é o que Jesus passa. Jesus, por isso, é o príncipe da paz, porque ele paga em si, no seu próprio corpo, o preço da ofensa recebida e a consequência, a sentença para aquela ofensa que seria a morte. O próprio Deus, no Filho, paga a sentença. Isso é impressionante. Isso é quase que sem paralelo no nosso mundo. É um tipo de justiça que soa loucura para mim, para você, para os homens. Como Jesus em outro momento coloca essa questão de quando alguém te ferir uma face, dá também a outra. Quando alguém te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas. O quanto que isso é antinatural para o ser humano. Porque não é isso que a gente vê à nossa volta o tempo inteiro, humanamente falando. E de repente vem Jesus com esse padrão que se eu e você fosse tomar como uma lei, a gente não conseguiria. A gente não tem recursos, a gente não tem em nós elementos suficientes para manter esse propósito, ainda que a gente faça esse propósito. Né? Como se dentro de nós a nossa natureza é totalmente contra isso. Por isso que quando Jesus coloca isso, e ele faz por meio da sua graça, que permite que num estado de rebeldia contra Deus, o ser humano ainda exista. E ainda é tempo de reconciliação. E ainda é tempo de Jesus alcançarmos com essa reconciliação com Ele, uns com os outros e com a gente mesmo. Deus manifesta sua graça dizendo: eu pago a conta do ofensor. Deus superabunda, isso multiplica a sua graça, torna essa graça maior ainda quando ele diz: eu não só pago o preço, como eu quero me reconciliar com o meu ofensor. E eu não vou só me reconciliar com o meu ofensor, a minha criatura, mas eu vou adotar novamente. Eu vou adotá-lo como filho. Esse ofensor. Eu quero amar esse ofensor. Quero que ele faça parte da minha família, dando inclusive direito à herança, à intimidade. Por isso que Jesus, que é o único filho que nunca traiu o pai, é o único que é um com o pai, ele estende essa herança dele para aqueles que creem nele e creem naquilo que ele fez na cruz, por mim e por você, e que agora passam a ser adotados como filho. E a gente passa a ter em nós um pouco dessa natureza. A gente passa a ter em nós uma possibilidade que antes não existia, uma capacidade pelo Espírito Santo de algo que humanamente é impossível, de ser agentes de uma paz que a gente não conhece fora dele. É muito interessante porque a promessa na bem-aventurança é: felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Muito interessante porque a palavra usada ali não é filhos como crias de Deus, mas é a palavra que é usada para o Filho de Deus, no plural. É como se a gente se torna em Cristo parte dele, por meio dele a gente se torna como o Filho de Deus.
O que é absurdo para a gente na nossa condição humana pecadora, mas Deus faz esse impossível em nós, plantando em nós o próprio Espírito Santo, o seu DNA e a sua presença e a sua companhia por meio do Espírito Santo, o Consolador, o guia da nossa vida, e torna isso palpável hoje. E começa a nos transformar a sua imagem, a imagem do seu Filho, como outros textos falam. Né? A gente vai sendo tornado a imagem do Filho de Deus. Então, mais parecidos com Ele, associados a Ele. Né? Em um texto do Antigo Testamento também, na ocasião da inauguração do templo que Salomão constrói, Deus responde dizendo, se esse povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar e me buscar, reconhecer a sua condição de afastamento de Deus, eu ouvirei dos céus, e virei a ele, sararei a sua terra. Em outras palavras, se chama pelo meu nome, a gente é associado a Deus, serão chamados filhos de Deus. Na Bíblia, ser chamado filho de alguém ou de alguma coisa é como se as minhas atitudes fossem aquela. Então, por isso que a Bíblia chama o diabo de pai da mentira. Vocês são filhos, né? Em alguns momentos, quando vai se referir a alguém como mentiroso, a Bíblia coloca esse termo, vocês são filhos do diabo. Né? Porque o diabo é assassino, é mentiroso desde o início. Então é como se fosse dizendo, não é uma questão aí de filiação ou não, mas de que age como se fosse. Então ser considerado filhos de Deus é um negócio impossível para o ser humano. Como que a gente pode promover essa paz que é às custas de si, às custas do ofendido, que adota de alguma maneira o ofensor e que traz o ofensor para perto? Isso é o que Jesus fez comigo e com você. Esse é o milagre que Jesus fez comigo e com você. Enquanto a gente tentava viver do nosso jeito, segundo a nossa própria vontade, aquilo que parecia certo, ou que os nossos desejos, impulsos, alguns que a gente nasceu com eles, outros que a gente adquiriu durante a vida, e em vez de ser refém disso, em vez de deixar isso ditar a minha identidade, eu passo a entregar isso tudo para Deus e vivo segundo a identidade dele, em Cristo Jesus. Sermos associados com Ele, parecidos com Ele. E a gente vai se tornando a imagem dele. Então, para terminar aqui, resumindo, né, todas as vias humanas de se tentar promover a paz, sim, a gente deve lutar por elas. A gente deve também ser agente dessa paz. Mas é como se os textos bíblicos dissessem para a gente, olha, isso não vai ser suficiente. Olha, isso por mais que se esforce, alguém dê a vida por isso, vai ter um alcance, mas não vai ter o poder de transformar o coração do ofensor. Então, todas as vias humanas de promover a paz, elas são necessárias, porém, em última instância, são insuficientes. É como se a gente não conseguisse chegar nesse último nível, onde a verdadeira paz repousasse sobre nós por meio de estratégias de pacificação. Eu queria agora falar um pouco, queria convidar uma pessoa para falar um pouco para a gente sobre algumas tentativas humanas de promoção de paz que parece que chegam muito perto do que Jesus parece que estava falando, mas que ainda assim falta alguma coisa. Mas olha só como é possível algum tipo de justiça humana chegar pouco próximo, mas insuficientemente. Olha como isso pode nos inspirar, mas não é capaz de nos transformar por dentro. Vamos ouvir um pouco. Oi pessoal, eu sou Flávia, esposa do Gustavo, e eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com justiça restaurativa. Eu tive uma experiência no trabalho, sou assistente social. No Brasil, algumas varas de infância e juventude tentaram implantar essa técnica com o princípio de que não só aplicar a lei de um jeito seco, restrito, mas de que é possível também trazer princípios de justiça, de uma cultura de paz, uma justiça restaurativa, que busca trabalhar com aquela pessoa, com as pessoas envolvidas num crime, com quem cometeu um crime, com quem foi vítima daquele crime, do jeito que todo mundo, de algum modo, saia com um pouquinho mais de vida, com um pouco mais de esperança,
com uma visão diferente de sociedade, traz um conceito diferente de que eu sou parte da sociedade. Teve um caso que me marcou muito, que foi de um adolescente que praticou um roubo em São Caetano, e ele foi um roubo, um assalto à mão armada, ele queria roubar um carro, a moça ficou super assustada, enfim. E na audiência, né, era um adolescente, autor de ato infracional, ele ia cumprir todos os ritos de acordo com o ECA, então ele tinha serviço comunitário para prestar, enfim. Só que o juiz, a equipe toda fez um trabalho muito legal, com base na justiça restaurativa. Conversaram com a vítima escreveu uma carta dizendo tudo o que ela sentiu. O que foi aquele dia do assalto? O medo que ela teve de perder os filhos, o susto que foi, o medo de ter aquela arma, né, virada para o rosto, enfim. E ela relatou tudo aquilo numa carta porque ela sentiu constrangida, ela não estava bem ainda para ir no dia da audiência, mas ela também foi convidada. A equipe também chamou o professor. Quem que era o professor que aquele menino mais identificava? Era o professor de educação física. Então chamaram o professor de educação física, chamaram os parentes desse menino, né? A mãe, ele não tinha a figura do pai. Chamaram algumas pessoas do bairro que tinham algum simbolismo na vida desse menino. E no dia da audiência estava o menino, a mãe, o professor de educação física, algumas pessoas que faziam sentido na história dele, e aquela carta da vítima foi lida. E foi lida algumas vezes, não foi lida só uma vez. Eu lembro do juiz perguntar, você entendeu como essa pessoa se sentiu? E foi diferente do que só aquele menino acuado ou super agressivo, dizendo, entendi, é isso mesmo, ou entendi, senhor, entendi, desculpa. Não, foi um outro ambiente, não um ambiente nem de culpa, nem daquele menino malandro que, vou sair bem por cima de todo mundo. Para mim marcou muito, porque de alguma maneira a vítima, o juiz, a equipe técnica, o professor, a família daquele menino, de alguma maneira todo mundo refletiu aquele crime e o que fazer a partir dele de um jeito diferente. A sugestão foi o menino cumprir o serviço comunitário, né, como uma medida socioeducativa, mas também teve todo um trabalho desse menino voltar a estudar, de voltar a algum curso profissionalizante e dele restabelecer os vínculos comunitários, familiares. Para mim, foi um exemplo de uma gotinha de graça, uma gotinha do reino de Deus, a justiça restaurativa ali na prática. Esse exemplo é forte, pelo menos mexe muito comigo. E parece um pouco com essa paz, às custas de si, às custas de uma restauração, de um relacionamento, para além somente de uma punição, de um desejo de vingança. Uma justiça que restaura. Mas, como eu disse, esses métodos podem ser aplicados, mas isso não transforma necessariamente o nosso coração. A gente conta com a misericórdia de Deus, então preciso lembrar disso. Preciso lembrar que ser um pacificador, na linguagem de Jesus, não é somente ser um apaziguador, faz de conta que está tudo bem. Mas um filho de Deus que vai sendo tornado a imagem dele por meio do Espírito Santo é alguém que não se conforma quando alguma pessoa diz ser melhor que a outra, ser mais digna, superior à outra. Não consegue ver isso e achar isso normal. E nem outra pessoa, por um outro lado, que se acha indigna, que se acha insuficiente, que se compara com outro ser humano e fala, eu não estou nesse nível. Ou que a própria sociedade diz, você está abaixo. O verdadeiro Filho de Deus, ele não se conforma com isso, ele olha e fala, não, só Deus está acima, o resto estamos todos debaixo da mesma cruz, nivelados pelo mesmo sacrifício. Foi necessário que Jesus se entregasse por nós. Nenhum de nós era capaz de ser livre pelos próprios esforços, mas precisou de uma libertação da parte do ofendido. Precisou de uma libertação, de um perdão que a gente alcança em Jesus Cristo. Que Deus nos transforme a cada dia, nos encha dessa paz que excede todo entendimento, como diz o texto bíblico de Filipenses, em que faz com que a gente experimente um pouco daquilo que ele vai promover quando todo o joelho se dobrar diante dele, quando toda a língua confessar que Jesus é o Senhor, o príncipe da paz, o único que promove a verdadeira paz.
tanto nas nossas relações, quanto dentro de nós mesmos, no nosso coração, nos conflitos que a gente tem com a gente mesmo e nos conflitos uns com os outros. Que Deus te abençoe nesse tempo, nesse momento, a partir do momento que você está ouvindo essa palavra também, e que Deus nos transforme a sua imagem por meio do seu Espírito Santo, nos quebrante, nos faça perceber o quão perdoados somos, o quão graciosa é essa atitude dele, de nos libertar, e o quanto isso é capaz de transbordar de mim e de você e passar para a vida de outras pessoas por meio de ações práticas, ações que rompem essa barreira de quem é melhor que o outro, de quem é mais digno que o outro, ou quem está mais certo ou menos certo que o outro, e faça a gente abraçar o outro em amor, como Jesus nos abraçou e nos amou. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família e que o Senhor nos transforme como comunidade dos filhos de Deus, né? Daqueles que serão pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Deus nos ajude nessa tarefa. É isso, agradecemos a Deus por sua palavra, que é alimento, que é nutriente para a vida da gente. Gus, muito obrigado por essa reflexão. Flávia, foi muito bom te ver, muito bom ter você com a gente. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o consolo e a sabedoria do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Jesus disse que toda autoridade foi dada a Ele, tanto no céu quanto na terra. E assim, nessa autoridade, Ele nos envia para sermos pacificadores por onde formos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.